Da Wondery, esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Em 1970, uma jovem numa pequena vila da Alemanha começou a ser atormentada por paralisias noturnas e vozes misteriosas. os médicos insistiram que ela tinha epilepsia, apesar dos exames não baterem bem com essa condição. Com o passar dos anos, os sintomas pioraram e nenhum médico conseguia explicar. Na verdade, parecia que ela estava possuída por demônios. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. Hoje, em mais um episódio especial de Halloween, a gente vai contar a história real de Anneliese Mitchell, A mulher que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Anneliese Mitchell nasceu no dia 21 de setembro de 1952, no estado da Bavária, na Alemanha. Os pais dela, a Anna e o Joseph, eles eram muito católicos e eles levavam a garotinha, a Anneliese, e as 3 irmãs mais novas, lá para a igreja no mínimo 2 vezes por semana. Antes da Anneliese nascer, os pais tiveram uma outra filha, a Marta, mas ela tinha morrido de uma doença renal quando tinha só 8 anos. E, infelizmente, a Anneliese também ficava muito doente desde pequena. Aos 5 anos, ela teve sarampo, cachumba e escarlatina, que são todas doenças contagiosas e que não tinham vacina na época para prevenir. E tudo isso fez ela se atrasar bastante na escola, porque as professoras aconselhavam os pais a deixá-la em casa por um bom tempo, e aí ela acabava perdendo bastante aula. Além de ser um perigo, para ela ficar pegando outras doenças, ela também ia colocar as outras crianças em risco. Então, era algo que o pessoal da escola pedia para ela ficar mais em casa. E aí, apesar de estar fora da escola, a mãe da Anneliese pegava os livros das irmãs e continuava dando aula para ela, ensinando, para ela não se atrasar muito, E aí, assim que ela voltou, foi um pouco difícil para ela pegar o ritmo, mas ela gostava muito de estudar, então, assim, não chegou a ser um grande problema. Ela sempre tirava notas boas, ela gostava muito de aprender latim. A família ficava maluca, porque às vezes ela começava a falar latim como se todo mundo soubesse, sabe? Eles ficavam meio boiando, assim. E ela também começou a aprender a tocar acordeão e piano, e isso era muito encorajado pela família. E esse amor por aprender fez a Anneliese começar a sonhar em ser professora quando crescesse. Como a família morava num vilarejo bem pequeno, com menos de 3 mil habitantes, então ela ia ter que se mudar para fazer a faculdade e seguir esse sonho. Só que, infelizmente, essa volta à realidade acabou no final de 68, quando a Anneliese tinha 16 anos. Ela acordou de madrugada, sentindo uma força enorme imobilizando ela. Ela tentou gritar pedindo socorro, mas ela não conseguia falar, o corpo dela estava completamente rígido e ela estava com dificuldade de respirar. Ela contou para a família depois, mas eles resolveram só ficar de olho para ver se acontecia de novo antes de ter que ir ao médico. E durante um bom tempo, pareceu que estava tudo normal. Até que no dia 24 de agosto de 69, aconteceu de novo. Dessa vez, a Anneliese e a família ficaram muito assustados e resolveram ir logo no médico. Mas eles concordaram em não contar pra ninguém o que tinha acontecido, porque eles ficaram com medo da fofoca espalhar pelo vilarejo, as pessoas começarem a achar que a Anneliese era maluca, enfim. E também isso poderia prejudicar as chances dela ser aceita na faculdade, o sonho dela de ser professora, então eles ficaram de boa. E ela foi para um neurologista indicado pelo médico da família, e ele não encontrou nada fisicamente errado com ela. Ele fez uma eletroencefalografia para ver se ela apresentava alguma mudança na atividade cerebral, só que o exame não mostrou nada. Mas julgando pelo que a Anneliese contou, ele achou que ela tinha tido um ataque epilético. E aí, no final da consulta, tem 2 versões sobre o que aconteceu. A primeira foi que o médico já prescreveu um anticonvulsivo, que ela já começou a tomar na hora. E a outra é que ele achou melhor só manter ela em observação, porque ele ainda não tinha informação suficiente para confirmar o que tinha acontecido e tal. Independente disso, a saúde da Anneliese começou a piorar. Ela começou a sentir uma dor de garganta muito forte, que foi diagnosticada como amidalite, e ela teve que retirar as amígdalas. Pouco tempo depois, ela teve pneumonia, e acabou piorando quando ela contraiu tuberculose.
Ela estava com a saúde muito debilitada, sabe? Ela teve que largar a escola de novo, ser internada num hospital especializado em doenças pulmonares. Isso tudo aconteceu em fevereiro de 1970. No hospital, a saúde dela teve altos e baixos. Às vezes parecia que ela estava no caminho de melhora, mas aí outros problemas surgiam. Além das doenças respiratórias, ela também teve problemas cardíacos e circulatórios. Então ela nunca tinha alta, né? Porque iam surgindo dessas outras coisas. E até que em junho de 1970, ou seja, 5 meses depois dela ter sido internada ali no hospital, ela teve um outro suposto ataque epilético. O corpo dela ficou paralisado e ela não conseguia respirar. Mas, depois de muito tentar, ela conseguiu soltar um grito de dor que acordou outros pacientes que chamaram as enfermeiras. E dessa vez, depois de 3 incidentes, a Annelise oficialmente começou a ser medicada com anticonvulsivos. Mas a eletroencefalografia ainda não apresentava nenhuma diferença na atividade cerebral dela, né? Nada de anormal. Óbvio que a Annelise estava morrendo de medo do que estava acontecendo e, como ela era muito religiosa, ela se apoiava muito nisso. Ela rezava todos os dias, mas como ela estava internada, ela ficou sem o rosário dela. Então ela pediu para a mãe dela levar numa próxima visita para ela poder fazer uma oração especial para a Virgem Maria. E ela começou falando que entendia que a Virgem era muito ocupada, atendendo os pedidos de outras pessoas, mas que ela queria muito que aquela dor passasse e que ela pudesse voltar logo para casa. A Annelise então se imaginou ali ajoelhada na frente da Virgem Maria fazendo esse pedido, e quando ela estendeu a mão para tocar no manto dela, ela sentiu uma sensação estranha e abriu os olhos. Gente, ali nas nuvens do céu, né, tipo uma visão assim, ela viu um rosto aterrorizante que deixou ela gelada de medo. Depois desse dia, a Annelise ficou com medo de rezar, porque ela achou que ela ia ver o tal do rosto de novo. Com sintomas respiratórios estáveis e sem mais convulsões, Annelise teve finalmente a permissão para voltar para casa no dia 29 de agosto de 1970, ou seja, 6 meses depois que ela tinha sido internada. Ela tentou voltar para a rotina normal, ir para a escola, mas ela tinha perdido tanto tempo que ela nem tinha mais disposição de voltar a estudar. E antes ela tirava nota boa, os colegas elogiavam ela e tudo. Só que depois do hospital, ela mal conseguia passar nas matérias e ela também não queria falar com mais ninguém. Pouco depois do ano letivo começar, no dia 6 de outubro, a Annelise teve uma outra convulsão, a segunda dela naquele ano e a quarta em geral. E por pouco mais de 1 ano depois disso, nada de muito sério aconteceu. Ela continuou tomando os anticonvulsivos, que ela odiava, porque deixava ela apática e às vezes ela tinha alguns tremores e tal. E ela continuou indo ao médico regularmente e nada aparecia na eletroencefalografia, mas eles continuavam insistindo que ela tinha epilepsia. E aí, no meio de 73, a Annelise começou a desenvolver novos sintomas. Ela sentia uns cheiros horríveis do nada e aqueles rostos assustadores voltaram a aparecer para ela. Ela começou a ouvir umas batidas no quarto, que no começo ninguém ouvia, mas depois as irmãs começaram a dizer que ouviam também. Além disso, a Annelise ouvia vozes dizendo que ela estava condenada a ir para o inferno e que ela ia viver lá para sempre. Foi nessa época que a família começou a ver coisas sobrenaturais também. A mãe da Annelise disse que um dia viu ela sentada olhando para a imagem da Virgem Maria, só que os olhos dela estavam completamente pretos, sem a esclerótica, sem a parte branca, sabe? Mas, apesar de tudo isso, alguns anos se passaram e a Annelise conseguiu se concentrar o suficiente para se formar no colégio quando ela estava com 21 anos, gente. Olha isso, né? O tempo que levou. Antes de tudo isso, a Annelise estava super animada para ir para a faculdade, para estudar, para ser professora. Mas naquele ponto, ela já não tinha nenhuma disposição, né? Tipo, imagina, né? Tudo que ela passou, não só psicológico, físico e ainda esses tantos de remédio, né? E aí, para tentar animá-la, o pai sugeriu uma viagem para San Damiano, que é uma província da Itália conhecida por ter um santuário que realiza milagres. E isso deixou a Annelise muito animada, né? Muito feliz, porque ela, além de sair daquela rotina que ela estava vivendo, né? De casa, hospital, escola, ela ia para um lugar, né, que era de religião, que talvez pudesse ajudá-la. Só que quando eles chegaram lá, gente, a Annelise não conseguiu entrar no santuário. Ela disse que o chão começou a queimar os seus pés sempre que ela chegava perto e ela não conseguia nem olhar para as imagens religiosas que ficavam do lado de fora. Para tentar ajudar, o pai foi lá dentro, pegou um pouco de água benta e levou para ela beber, mas ela não conseguia encostar no copo.
A visita foi um desastre, mas depois, durante as 3 semanas da viagem, a Annelise se sentiu muito melhor. Todos os sintomas sumiram. Ela começou a se programar para ir para a faculdade. Mas quando os sintomas voltaram, ela marcou uma nova consulta com o neurologista antes de ir. Nessa consulta, que aconteceu no dia 3 de setembro de 73, Annelise diz para ele que sentia que o diabo estava dentro dela e que ela se sentia vazia. Essa foi a primeira vez que a possibilidade de uma possessão demoníaca foi abordada. E o médico levou meio na brincadeira, e isso deixou ela bem chateada. Ela tava desabafando, sabe? Tipo, nenhum tratamento funcionava, nada importava, né? Quantas vezes ela mudasse de remédio. Ela tava explicando como ela sentia, então… E nossa, quantas vezes ela passou por isso já, né? Pelo amor de Deus. São anos, né? E nada resolve. E nada resolve. Então, óbvio que ela tava exausta com tudo isso. E ela sentiu que o médico não tava desmerecendo o que ela tava contando. Sim. Porque, né, também é complicado, né, gente? Enfim. Difícil sim, isso Tem aqui. como o médico também falar, não, realmente. Bom, depois dessa consulta, ela nunca mais voltou nesse médico. Ela parou de mencionar qualquer coisa que tivesse a ver com demônios para os outros médicos que ela visitou. Ela só falava das dores de cabeça, falava da depressão, do cansaço que ela sentia, mas nada que nenhum médico sugeria, assim, fazia uma grande diferença. Então, a mãe dela abordou a possibilidade delas irem falar com um padre. O primeiro padre que elas foram sugeriu que ela fosse ao médico, mas a Annelise né? disse, né? Tipo, eu tô vindo aqui porque eu já fui Exato. no médico. Mas eu gostei desse padre, olha. Bom, por enquanto. Pelo menos, né? Mas a Annelise disse que tinha cansado, já fui um monte, né? Explicou a situação dela. Gente, 6 anos, né, que os sintomas tinham começado, que nada tinha feito desaparecer, aquela coisa toda. E já o próximo padre, o Herman, ele levou a preocupação dela mais a sério e disse que talvez houvesse indícios, sim, de que ela pudesse estar possuída. Ele falou sobre a Annelise com outros padres, incluindo o padre Alt, que se interessou muito sobre o caso. Existem alguns relatórios médicos que confirmam que o padre Alt tinha algum tipo de doença psicológica, muito provavelmente esquizofrenia. A gente tá falando isso aqui porque é um dos argumentos que as pessoas usam para dizer por que ele acreditou na possibilidade da possessão, enfim, vocês já vão entender melhor. Assim que o padre Alt ficou sabendo da história da Annelise, ele colocou ela nas preces dele quando ele liderava a missa. Só que ele se sentia muito estranho quando ele falava o nome dela. O corpo dele ficava gelado e ele sentia uma angústia, como se fosse uma energia negativa tomando conta do corpo dele. Quando ele chegou em casa, ele começou a sentir cheiros estranhos e ouvir batidas quando estava sozinho em casa, assim como a Annelise tinha reportado. E para resolver isso, o padre Alt começou a fazer a oração do exorcismo, sempre que ele sentia os sintomas, né, essas sensações, e aí tudo parava na mesma hora, tipo, a oração funcionava. E como ele estava passando pelas mesmas coisas que a Annelise, de certa forma, né, em menor escala, ele conseguia sentir uma empatia, né, por toda a situação que ela passava. A explicação dos psiquiatras que analisaram o caso depois foi que, por causa da esquizofrenia, o padre Alt começou a imaginar que estava tendo os mesmos sintomas que a Annelise. Mas aí vai de vocês se acreditam ou não. Ainda em setembro de 73, o padre Alt visitou a casa dos Mitchell pela primeira vez. A Annelise estava muito angustiada, mas ficou bem mais calma quando os dois começaram a rezar juntos. E depois dessa oração, ela melhorou durante alguns dias, mas aí as vozes na cabeça dela voltaram e os rostos assustadores também. E ficou combinado que o padre Alt visitaria ela de 15 em 15 dias para eles fazerem oração juntos. Só que durante esse tempo, ela tinha que continuar tomando o remédio de epilepsia. E aí, com esse plano para lidar com a doença, a Annelise saiu de casa e ela se mudou para os dormitórios da Universidade de Würzburg, onde ela começou ali a estudar a pedagogia. E no começo ela ficou na dela, ela não queria fazer amigos, porque, né, ela achou que todo mundo ia pensar que ela era doida. Até que uma colega da sala dela, Maria, convenceu ela a ir em uma dessas festas, assim, de faculdade. E essa festa aconteceu em novembro de 73. E foi lá que ela conheceu o Peter. O Peter se encantou pela Annelise na hora, mas ela tentou manter, assim, a distância o máximo possível. Só que com o passar do tempo, ela foi percebendo que a presença dele deixava ela melhor, porque ela ficava mais feliz, que ela não pensava tanto, né, em tudo que estava acontecendo.
Ela tava descobrindo ali a paixão, né, gente? Que é isso que faz. Parece que as coisas ficam menores, né? É gostoso mesmo você ver um momento assim, né? Tipo... E também ela tava passando por tanta coisa pesada que quando ela tava com ele, ela ficava leve, né? Tipo, parece que, né, dá aquela respirada, assim. Não é como se ela tivesse uma vida social agitada. Também então, sabe, você perceber, putz, eu tô com uma pessoa aqui que não sabe meu passado, que não sabe meu histórico, que não vai falar sobre isso, que ele vai falar bobeira, Sim, vamos falar né? de outra coisa, né? Então, era importante pra ela ter amigos, né? Independente de gostar de alguém ou não. Mas enfim, ela começou a sair pra dançar com o Peter, jogava boliche com os amigos, ela tava muito animada. E aí ela começou a realmente mudar, assim, não parecia a Annelise ali do começo da faculdade. Ela tava conhecendo novas pessoas. Mas algumas semanas depois, a Annelise tentou terminar com o Peter, dizendo que ela sabia que esse momento de tranquilidade era passageiro, ela não queria que ele a visse daquela, né, quando as coisas piorarem e tal. Ela não falou exatamente todas as questões, mas ela falou que tinha depressão, que ela tinha uma doença e que não importava o que ela fizesse, os sintomas sempre voltavam. Só que, gente, o Peter foi muito legal. Ele se recusou a terminar. Ele falou, claro que não, né? Que bobagem, eu vou te ajudar, eu vou estar com você. E realmente ela ficava muito mais feliz quando ele estava por perto, né? Então ele falou, não, nada a ver, vamos ficar juntos sim. Ele obrigou ela a ficar com ele. Mas vocês entenderam, né? Que ela estava mais preocupada do que, né? Não é que ela não gostava dele, né? No final de novembro, a Annelise começou a se consultar com o Dr. Lenner, que era bem mais receptivo às preocupações dela do que os anteriores. O doutor fez os mesmos exames de antes, de novo, e mais uma vez não apareceu nada de fisicamente errado. Mas pela descrição que ela dava, ele também achou que era epilepsia. Então ele recomendou a troca por um remédio mais forte. Apesar dela ter gostado desse remédio novo, ela se deu melhor assim, né? A Annelise não comentou sobre os rostos assustadores que ela estava vendo constantemente. Mas ela começou a se abrir mais com o Peter. Ele se ofereceu para acompanhar ela até a igreja, mesmo ele não acreditando, né? Tipo assim, ele não era religioso, nada, mas ele ia com ela. E o novo remédio e essas idas à igreja, o Peter, né? Tudo tava deixando a Annelise melhor, assim. Ela passou vários meses sem nada muito sério acontecendo. No máximo, ela falava que tava com uma dor de cabeça, alguma coisa assim. Mas em comparação com tudo que ela viveu, né, gente? Aquilo era tranquilo. Mas, no começo de 74, as coisas iam piorar, e muito. O Peter tentou convencê-la a voltar no médico, mas a Annelise não aguentava mais ficar pulando de médico em médico, respondendo as mesmas perguntas, fazendo os mesmos exames. Ela queria continuar com o remédio que já estava tomando, com as visitas do Padre Alt, que fazia ela se sentir melhor por alguns dias. A Annelise e o Peter até fizeram algumas visitas a San Damiano, aquela província italiana lá que ela tinha ido com os pais, só que eles não conseguiram entrar no santuário. Nem sempre a Annelise conseguia entrar no santuário, mas sempre ela voltava para casa se sentindo melhor depois da visita. Ela conseguiu lidar com os sintomas até setembro daquele ano, quando ela contou para o Padre Alt que as vozes na cabeça estavam cada vez piores e as visões estavam aparecendo com mais frequência. E sem conseguir pensar em outra alternativa, o padre achou que seria uma boa ideia tentar um exorcismo. Só que para isso, ele ia precisar pedir para o bispo, porque na Igreja Católica, nenhum exorcismo pode ser realizado sem essa autorização. E aí ele entrou em contato com o bispo Joseph Stanley e explicou, né, o que estava acontecendo. Esse cara cuidava aí da região perto da casa da Annelise, e aí o padre Aldo explicou o que estava rolando. E ele garantiu que o exorcismo ia ser feito em segredo, porque ele não queria que a notícia se espalhasse e pegasse mal para a igreja, caso não funcionasse e todo mundo ficasse sabendo. Então, assim, a preocupação dele era mais não pegar mal para a igreja, né? O bispo não autorizou o exorcismo de primeira, mas disse para o padre continuar mandando notícias que ele ia pensar no caso. Enquanto isso, né? Ai, que ódio. Com as rezas do Padre Alt e os remédios, a Annelise foi lidando com a situação do jeito que dava. Tinha alguns períodos de melhora, e aí ela tinha esperança, né? Tipo, nossa, finalmente vou poder parar de tomar remédio e tal. Só que os médicos deixavam claro que não era assim que a epilepsia funcionava, que ela ia ter que tomar aqueles remédios pro resto da vida para controlar os sintomas. Então,
A Annelise seguiu a vida. Ela continuou indo pra faculdade, mas no meio de 75, a depressão dela começou a piorar muito e tava muito difícil pra ela ir frequentar as aulas. Ela estava tão cansada que não conseguia sair da cama, não conseguia comer, começou a perder muito peso, tinha dificuldade para andar. E enquanto ela estava longe da família, o Peter e as amigas, eles estavam sempre com ela, ajudando. Eles até começaram a fazer as orações do Padre Alt junto com ela. Só que, com o tempo, a Annelise começou a ter uma aversão muito forte a qualquer coisa religiosa. Até quando as amigas estavam rezando em silêncio, tipo, só na mente, parecia que a Annelise sabia, gente. Porque quando elas começavam a rezar, a Annelise falava para elas pararem porque tava doendo. Ela teve que se livrar de todos os objetos religiosos que ela tinha, né? Bíblia, enfim, cruz, sei lá, todas essas coisas, porque causavam dor física nela. Em julho de 75, em uma das visitas do Padre Alt, ele viu o estado que a Annelise estava e ficou muito preocupado. Os amigos contaram que tinham tentado ajudar com as orações, porque eles sabiam que ela costumava se sentir melhor, mas que agora parecia que ela estava só piorando. Vendo a Annelise deitada na cama, o padre resolveu fazer um teste e mentalmente começou a recitar a oração do exorcismo. Mesmo sem ele falar nada, a Annelise começou a ficar desesperada e dizer que estava sentindo muita dor. Então, o padre aconselhou a família a ir até a faculdade e levar a Annelise para casa, porque não fazia sentido ela ficar lá se ela não estava conseguindo ir para as aulas. E aí, mesmo de volta na casa da família, né, ela continuou do jeito que ela estava, ela não melhorou nem um pouquinho. Ela estava muito fraca, ela se recusava a comer e a família não sabia mais o que fazer. No final de julho, o Peter foi visitá-la. Isso deixou ela um pouco mais animada. Ele levou ela para dar uma volta de carro, para sair um pouco de casa, tal, porque os pais dela sugeriam isso também, ela recusava, mas com o Peter ela aceitou. E nesse passeio, algo surreal aconteceu. Eles pararam para ver uma paisagem assim e do nada, a Annelise abriu a porta do carro e começou a andar normalmente, tipo assim, o que ela não fazia há meses. Ela abraçou o Peter, disse que sentiu a doença indo embora do corpo dela, que ela estava 100% curada. Só que essa melhora milagrosa só durou até o dia seguinte. E depois a Annelise voltou a ficar de cama. Os pais imploraram para o Padre Alt ser mais persistente com o bispo, né? Para tentar conseguir essa autorização do exorcismo urgente, porque era a única coisa que eles não tinham tentado, né? Então, mais uma vez, ele escreveu para o bispo, ficou esperando uma resposta. Nesse meio tempo, novos sintomas começaram a aparecer na Annelise. Ela não conseguia mais dormir. Ela continuava muito fraca a maior parte do tempo, só que do nada ela começou a fazer algumas coisas que eram praticamente impossíveis, a não ser que ela tivesse uma força, assim, né, quase sobrenatural, assim. Tipo, um dia a mãe dela levou uma maçã pra ela comer e a Annelise esmagou a maçã com uma mão, até a maçã explodir e espalhar pedaços pelo quarto inteiro. Muito esquisito. Ela continuava sem conseguir comer alimentos sólidos, mas um dia a mãe encontrou ela comendo moscas e aranhas que ela foi pegando pela casa. Meu Deus! A Annelise fazia xixi pela casa toda e depois colocava a calcinha encharcada de xixi na boca para beber. E ela passou 2 semanas desse jeito, até que os pais chamaram o padre local para ir visitar e tentar ajudar, porque o Padre Alt estava de férias. Chegando na casa, o padre Roderick encontrou a Annelise num estado catatônico, assim, como se ela tivesse hipnotizada, né, meio paralisada. Só que do nada ela começou a ficar com muita raiva, tentou bater nos pais. E aí eles foram tentando acalmá-la, tal. Quando ela se acalmou, o padre perguntou qual era o nome dela, pra testar se ela estava ciente do que estava acontecendo. Só que, gente, ninguém estava preparado para a resposta que ela deu. A Annelise disse numa voz que não era dela: "O meu nome é Judas." E assim que ele foi embora da casa dos Mitchell, o padre Roderick entrou em contato com o Padre Alt e disse que, na opinião dele, o que a Annelise tinha era um clássico caso de possessão. O Padre Alt já estava desconfiado disso há anos, né? Só que agora, com essa segunda opinião, ele ia entrar em contato com o bispo de novo para conseguir uma aprovação do exorcismo. Como o Padre Alt morava longe da casa da Annelise, ia ser difícil para ele acompanhar o processo, ele começou a pensar em outras pessoas que pudessem substituir ele.
E foi aí que ele encontrou o padre Arnold Hans, que cuidava ali da paróquia local, e perguntou se ele poderia realizar o exorcismo. E aí o padre pediu 3 dias para pensar no assunto e acabou concordando. Então, o padre Alt mandou outra carta para o bispo, atualizando ele sobre o que o padre Rodwick tinha presenciado e dizendo que já tinha uma pessoa para fazer o ritual. Então, no dia 16 de setembro de 1975, o bispo Stengel finalmente deu a aprovação dele. No dia 23 de setembro, o padre Hans foi visitar a Annelise pela primeira vez, mas nada muito estranho aconteceu. Ela estava muito fraca, mas ela não estava apresentando nenhum sinal de, possessão, nada do tipo. Só que, no dia seguinte, quando o padre chegou lá, a situação já era completamente diferente. A Annelise estava tendo ataques de raiva, tentando bater em todo mundo e teve que ser amarrada na cama para não machucar ninguém e nem ela mesma. Sempre que o padre tentava falar com ela xingava ele, falava pra ele, para com essa merda, falava coisas horríveis, assim. E falava coisas que a Annelise nunca falaria, muito menos pra um padre, sabe? A primeira sessão de exorcismo começou às 4 da tarde e terminou às 9h30 da noite. E foi assim durante semanas. E o processo do exorcismo é o seguinte, normalmente ele é feito em grupo, com um padre e um grupo de confiança da pessoa que está possuída. No caso da Annelise, o grupo era formado pelo pai dela, o Peter e o Sr. Hein, que era um amigo da família. O ritual começa com o padre e o grupo fazendo uma prece a Deus e a todos os santos. E aí depois o padre fica responsável por algumas orações e o grupo por outras. Quando o demônio se manifesta, o padre tem que fazer algumas perguntas para tentar fazer ele sair do corpo da pessoa, enquanto o grupo continua rezando, continua fazendo oração. As perguntas padrão são: por que entidade possuiu a vítima? Quando ela pretende ir embora? Qual é o nome dela? E aí, se um padre consegue fazer a entidade revelar qual é o nome dela, o exorcismo fica mais fácil, porque ele ganha um poder sobre ela. Vocês estão sentados? Durante as sessões com a Annelise, gente, o padre descobriu que não era só um demônio que estava ali possuindo o corpo dela, e sim 6 demônios. Judas, Hitler, Caim, Lúcifer, Nero e Fleshman. Alguns todo mundo já conhece, já ouviu falar, mas a gente vai explicar assim um por um. O Judas era um dos 12 apóstolos de Jesus, ele é o traíra lá do rolê, a gente sabe, ele entregou Jesus para ser crucificado, e aí ele se sentiu muito culpado por isso e tirou a própria vida pouco tempo depois. E o Hitler é o que a gente sabe, gente, o líder do partido nazista, um ditador que foi responsável pelo Holocausto, pelo assassinato em massa dos judeus, enfim, infelizmente uma história, um momento triste da nossa história. No dia 30 de abril de 45, 30 anos antes da possessão da Annelise, ele tirou a própria vida quando o exército alemão foi cercado e ele viu que ia perder a guerra. O Caim era o filho de Adão e Eva e ficou conhecido como o primeiro assassino da história depois de ter matado seu irmão, Abel. Lúcifer é um dos muitos nomes usados para o diabo, que antes de ir para o inferno era um anjo, chamado Samael, o mais próximo de Deus. Só que ele tentou usurpar o trono de Deus e causou uma guerra entre os anjos, que ele acabou perdendo, e aí ele foi mandado para cuidar do inferno. Nero foi um imperador romano que governou do ano 54 ao 68 e foi responsável por diversas mortes, inclusive a da própria mãe. E por último, o Valentin Fleischmann foi um padre alemão do século XVI que foi expulso da Igreja Católica depois de ter sido acusado de assassinato e agressão. E, enfim, a identidade desses 5 primeiros demônios era meio que de conhecimento geral. Então, fazia sentido que a Annelise soubesse quem eles eram mesmo sem estar possuída. E o último é que deixa uma pulga atrás da orelha, até de quem duvida que ela foi possuída mesmo e tal. Porque o Fleshman era um cara muito específico, que não era matéria de colégio nem nada disso. Então era estranho ela saber quem era. Até porque a experiência acadêmica dela foi muito confusa. E naquela época não é como hoje, que a gente tem o Google, tem um monte de coisa rolando pra ela ficar pesquisando pessoas aleatórias. E cada um desses demônios se expressava de um jeito diferente dentro dela. Então várias dessas sessões de exorcismo foram gravadas. E a gente tem os áudios da voz da Annelise mudando. A gente vai colocar agora um trecho da voz normal dela e a voz quando os demônios começam a falar. Isso para vocês ouvirem a diferença.
Para não ficar muita coisa, a gente vai dar só uns exemplos aqui e colocar outros vídeos no nosso site modusoperandipodcast.com para vocês ouvirem se quiserem. Auch für die anderen Leute, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass die dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leichte Sache, aber wenn es dann wirklich schlimm wird. Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Nie! In alle Ewigkeit! Nessas sessões, os demônios começaram a contar várias coisas. Eles explicaram que tinham possuído a Annelise porque alguém tinha amaldiçoado ela quando ela estava na barriga da mãe ainda. E que tinha sido uma vizinha deles, de anos atrás, que tinha inveja da família. Os pais da Annelise até tentaram confirmar essa história, só que a vizinha de quem eles estavam, os demônios estavam falando, já tinha falecido. Então ficou só essa fofoca aí do além. E os demônios ficavam brigando entre si. Por exemplo, quando o Judas estava falando, o padre perguntou por que ele tinha feito a Annelise quebrar os crucifixos da casa. E ele disse que ele não tinha nada a ver com isso, que tinha sido o maldito do Lúcifer. Toda vez que o padre perguntava alguma coisa, eles ficavam, entre aspas, apontando o dedo um pro outro, assim, falando, não, foi o fulano, não, foi o cicrano. E uma coisa curiosa é que quando os demônios falavam, eles falavam em latim, na grande maioria das vezes. E a Annelise sabia latim, só que ela aprendeu na época da escola. A gente não tem como falar o quão fluente ela era, mas sim, ela tinha esse conhecimento. E o padre Renz era fluente em latim, como muitos padres, então ele conseguiu se comunicar, digamos. Desculpa, gente, eu rio de nervoso essas histórias. Ai, meu Deus, ele conseguia a comunicação ali, ele falava, né? Mas é uma outra coisa que deixa o pessoal que duvida da possessão um pouco confuso, né? Porque assim, beleza, não era impossível que a Annelise falasse latim, mas era muito improvável que ela ainda fosse fluente para ter horas e horas de conversa com um padre, sendo que ela não estudava há anos, né? E ela aprendeu quando ela era pequena e assim, gente, não sei quem estudou latim na Alemanha nessa época que possa nos contar, mas eu imagino que é mais um estudo para leitura, né? Eu não sei se é um estudo para você falar latim, não sei. Enfim, comentem aí se tiver alguém, se vocês tiverem um avô, alguém aí que estudou latim nas antigas para nos contar. Essas sessões de exorcismo aconteciam 1 ou 2 vezes por semana, porque a Annelise tinha que ir e voltar da faculdade para fazer o ritual em casa. Então não tinha como ela passar 5 horas por dia ou vários dias seguidos por lá na casa dos pais. Mas apesar do processo parecer bem desgastante, quando os demônios iam embora, ela não estava nem um pouco cansada. Não importava o quanto ela gritasse, ela nunca ficava com dor de garganta. Se ela se debatia, ela não sentia dor depois. Então ela sempre dizia que ela ficava muito aliviada, como se nada tivesse acontecido. No meio tempo entre as sessões, Annelise escrevia no diário dela algumas informações que as vozes passavam para ela, e ela sempre entregava o diário para o padre depois para ver se ajudava. Em um determinado momento, ela começou a ouvir a voz da Virgem Maria, e não só dos demônios. E a Virgem contou que estava protegendo ela, que o sofrimento ia acabar em breve, porque no dia 31 de outubro, um mês depois que as sessões de exorcismo tinham começado, a Virgem Maria ia aparecer para se livrar dos demônios. E no dia 31, na noite de Halloween, realmente a sessão foi bem diferente. Os demônios falaram que sabiam que a Virgem tinha ordenado eles a irem embora, então eles estavam tendo que lutar muito para ficar. Mas, de um por um, eles foram passando pelo processo de sair do corpo da Annelise. E funcionava assim, eles tinham que dizer o motivo que eles tinham sido mandados para o inferno e terminar com Ave Maria cheia de graça. O Fleischmann foi o primeiro a aparecer, ele disse que estava no inferno porque não tinha liderado a igreja do jeito certo, o que funciona, né? Bate com a história dele. Depois o Hitler, que disse que matou milhares de pessoas, depois o Caim disse que matou o irmão, o Nero, que matou várias pessoas durante o império dele, e o Judas, que traiu Jesus. E por último, Lúcifer, que disse que foi condenado por ter se recusado a servir a Deus. E depois que todos tinham ido embora, parecia que finalmente o exorcismo tinha dado certo.
Só que não foi bem assim. A Annelise desmaiou depois que todos os 6 demônios foram embora. Mas do nada ela soltou um grito com uma voz que não era dela e disse: "Eu ainda não parti." Quando o padre perguntou quem era, o demônio só disse: "Eu." Sim, gente, era um 7º demônio que não tinha aparecido até aquele momento. Meu Deus do céu. E aí o padre Heinz ficou até 1 da manhã tentando descobrir quem era aquele demônio que não tinha aparecido ainda. Só que assim, nada estava dando certo. Nos dias seguintes a essa sessão, em que os demônios foram supostamente embora, a Annelise estava se sentindo super bem. Ela foi pra faculdade, fez prova, viu os amigos. E aí voltou pra casa alguns dias depois pra fazer uma nova sessão e ver se eles descobriam quem era aquele novo demônio. Cara, imagina, segunda-feira pilates, terça-feira Sim, exorcismo. boliche com os amigos, quarta-feira 7º demônio. Tipo assim, cara, Que treta, né? que é muito, tipo assim, não tem como, É surreal. não tem como ter uma vida normal. É surreal. Sabe? É um E ela ainda negócio, tentou, tipo, né? É muito pesado, cara. E é isso, enfim, É chocante. é chocante, real. Mas é isso que ela tava fazendo. Ela tava lá tentando, né? Só que o demônio se recusava a dizer o nome dele. E ele parecia estar se divertindo muito vendo o padre tentando, né, descobrir e tudo mais. E esse demônio também teria dito que se divertia muito torturando a Annelise e era por isso que ele não ia embora. Só que 10 dias depois desse exorcismo aí do Halloween, aconteceu uma reviravolta. O Judas voltou. Ele disse que a passagem entre o corpo da Annelise e o inferno tinha ficado entreaberta naquele dia, então ele deu um jeitinho. Mesmo com 2 demônios no corpo, a Annelise continuava indo para a faculdade e tentando se formar. O final do ano era época de provas, então toda semana ela tinha alguma coisa para estudar, uma prova para fazer, entre sessões de exorcismo. Gente, não basta você... Olha, difícil. Na faculdade, nada de estranho tinha acontecido. Os demônios não, estavam tomando conta do corpo dela na frente de ninguém, nada. A única coisa é que às vezes ela não conseguia rezar, porque ela começava a sentir muita dor. Então nessa época eles só apareciam mesmo durante os exorcismos. E aí se passaram meses dos demônios se recusando a sair do corpo dela, falando, né, que não iam embora, aquela coisa aí, exorcismo. Até que eles admitiram em fevereiro de 76 que eles estavam sofrendo muito e que eles queriam ir embora. Só que eles disseram que não sabiam o que fazer para partir. Depois desse dia, eles ficaram muito quietos e quase não apareciam mais durante as sessões. No mês seguinte, a Annelise tentou voltar para casa da faculdade e não conseguiu. Quando ela foi embarcar no trem, ela ficou imobilizada e teve que voltar para o dormitório. A Annelise começou a passar muito mal de dor e 2 amigas a encontraram deitada em posição fetal no chão do quarto. Elas perguntaram se ela precisava de ajuda, mas ela disse que estava tudo bem, que ela só queria ficar quietinha. Só que essas 2 meninas, elas não tinham a menor ideia de tudo isso, né, que a gente tá contando aqui. Então elas acharam, ela deve estar com cólica, né? Enfim, elas ajudaram ela a deitar na cama pra ela ficar confortável e beleza. Ela passou o mês de março inteirinho na faculdade sem conseguir voltar pra casa, mas ela estava se sentindo melhor. A Annelise estava indo pras aulas, se preparando para entregar o TCC dela, e ela até passou no médico para pegar uma receita nova dos anticonvulsivos, que ela continuava tomando durante todo esse tempo. Em abril, a Annelise tentou voltar a fazer algumas orações sozinhas e ela foi para a igreja da faculdade. Durante toda a oração, ela sentiu dores muito fortes nos pontos dos estigmas de Jesus. Os estigmas são os 5 pontos do corpo que Jesus foi pregado na cruz, que são os 2 punhos, os pés e o tórax. Mesmo com a dor, ela não parou de orar. Ao longo de abril, a Annelise começou a ficar de cama e uma das irmãs dela foi até a faculdade ficar com ela. Ela não conseguia mais comer, ela gemia de dor durante horas. E aí, quando maio chegou, a irmã da Annelise ligou para o padre Alt para saber o que ele achava, porque estava ficando difícil ficar lá no dormitório da faculdade, né? A menina ficava gemendo de dor por horas e tal. E ele disse que o melhor era realmente ela ir embora, mas a Annelise não queria ir para casa. Ela perguntou se ela podia ir para a paróquia do padre Alt e ele concordou. No caminho para lá, ela disse para ele que sabia que o sofrimento dela estava chegando ao fim, que ela só tinha que esperar julho chegar. Mas a Annelise ficou menos de 2 semanas na paróquia. Ela continuava passando os dias gemendo de dor e se recusando a comer.
Às vezes, rezar com o Padre Alt ajudava, mas não era sempre, e eles estavam ficando sem opções de como aliviar essa dor que ela sentia. Então, os pais resolveram levá-la para casa, porque mais pessoas iam poder ajudar a cuidar dela. E a Annelise começou a alternar entre períodos de muita raiva e violência, em que ela batia a cabeça na parede, chutava a cama, batia no próprio rosto, se mordia. A bochecha dela ficou inchada de tão machucada, parecia que ela tinha levado um soco, assim. Sei lá, todas as partes do corpo dela estavam cheias de lesões, e cada uma estava em uma fase diferente de cicatrização. Gente, assim, muito difícil. Só que em outros momentos ela parecia totalmente normal. Nesses momentos de lucidez, ela pediu para a família começar a amarrá-la na cama, para ela não conseguir machucar ninguém e nem a si mesma. Durante todo esse tempo, os demônios não tinham voltado a aparecer. Não importava o que os padres tentassem. E, gente, vocês não vão acreditar. Tudo isso rolando na vida da Annelise e ela ainda estava tentando fazer o TCC, tá? Tentando entregar o negócio no prazo. Ela pediu uma extensão para a faculdade por motivos médicos e eles aceitaram. Então, ela passava os períodos de lucidez dela ditando o trabalho. Ditado, falando pro Peter escrever, ou pra uma das irmãs, porque ela tava amarrada, gente. Enfim, né, gente, olha o que essa menina passou, né? E ela conseguiu entregar o TCC. No dia 28 de maio, eles enviaram o trabalho pelo correio e ela oficialmente terminou a faculdade. Mas depois de entregar o trabalho, ela só ficou cada vez pior e teve menos momentos lúcidos. E no mês de junho, gente, olha isso, ela abriu um buraco na parede com mordidas e quebrou os dentes no processo. Ela atravessou a cabeça pela porta de vidro do corredor da casa. Tipo, tava muito pesado. Os padres Alt e Hans estavam tentando fazer mais sessões de exorcismo e até a mãe da Annelise tentou fazer algumas vezes quando estava sozinha com ela. Mas nada adiantava. A Annelise não conseguia mais comer, ela tinha emagrecido tanto que ela pesava 30 quilos. Nossa. Ela não parava de tentar se machucar e de gemer de dor. No dia 30 de junho, ela pediu para a mãe ficar com ela até ela dormir. Depois de algumas horas se debatendo, ela finalmente conseguiu cair no sono. No dia seguinte, o pai da Annelise abriu a porta no quarto antes de ir para o trabalho e viu que ela estava quietinha, então ficou mais tranquilo de sair de casa. Mas uma hora depois de chegar lá no trabalho, ele recebeu uma ligação da esposa dizendo que a Annelise tinha morrido. Exatamente no dia 1º de julho de 1976, assim como ela tinha falado para o Padre Alt que o sofrimento dela ia acabar. Annelise Mitchell morreu dormindo aos 24 anos, depois de 8 anos lutando contra sintomas assustadores e quase um ano passando por sessões de exorcismo. A polícia foi informada da morte da Annelise porque ela tinha que passar pelo processo de autópsia antes de ser enterrada. O legista chegou à conclusão que a causa da morte foi enfraquecimento por falta de alimentos e desidratação, que foram agravados pelo esforço físico que ela estava fazendo nas últimas semanas de vida. Especialistas disseram que se ela tivesse começado a comer uma semana antes de morrer, ela teria sobrevivido. Durante a autópsia, o cérebro dela foi examinado e nenhuma evidência de epilepsia foi encontrada. A Annelise foi enterrada bem rápido no cemitério da cidade, só com a presença de amigos e da família. Quando a notícia da morte começou a se espalhar e as pessoas ficaram sabendo que envolvia exorcismo... e vocês já sabem, né, gente? O Lollapalooza. A mídia virou uma bagunça. Metade das pessoas estava dizendo que aquilo era um absurdo, que era um negócio medieval, que não deviam estar usando. E a outra metade ficou muito impressionada quando soube dos detalhes. Várias pessoas foram visitar o túmulo da Annelise para rezar por ela, e a quantidade só aumentou quando o padre Hans começou a dar entrevistas e contar os detalhes, né, dos exorcismos, das coisas todas. Ele até divulgou fotos da Annelise e uns pedaços das gravações, né, que foram tocados em programas de rádio, de TV. Só que, rapidinho, a igreja apareceu e mandou ele parar com isso, porque eles não queriam esse tipo de publicidade. Um ano após a morte da Annelise, em julho de 77, a promotoria decidiu acusar os padres Hans e Alt e os pais da Annelise pela morte dela. Eles até tentaram acusar o bispo Stengel, que foi quem deu a permissão para o exorcismo,
e o padre Roderick, aquele que viu a manifestação dos demônios lá pela primeira vez e confirmou os sinais de possessão. Só que eles não tinham participado do exorcismo, então eles não teriam prova suficiente para condenar os dois. O julgamento ficou marcado para março de 78, então os dois lados iam ter bastante tempo para formar uma defesa. Um mês antes do julgamento começar, os pais da Annelise fizeram um pedido para o corpo dela ser exumado, porque como ela foi enterrada às pressas, eles tiveram que usar um caixão muito simples. E como já tinha se passado 1 ano e meio desde a morte dela, eles tinham dinheiro para comprar um caixão melhor. O pedido deles foi aceito, e no dia 25 de fevereiro, a família de Annelise e milhares de pessoas se reuniram no cemitério para ver o caixão dela sendo desenterrado. Muitas pessoas disseram que esperavam ver algum tipo de milagre acontecer. É aquela coisa que virou, né, gente? Tipo assim, estão desenterrando uma pessoa possuída, vai acontecer alguma coisa, e nananã. E os pais foram encorajados a não ver a troca de caixão, porque o cadáver estava muito decomposto e era melhor eles não terem essa imagem da filha. Sim, pelo amor de Deus. Quando chegou o julgamento, no dia 30 de março, o tribunal estava lotado. Ele tinha lugar para 100 pessoas assistirem e 80 estavam reservados para a mídia. Gente, Então, 80 pra mídia. não, e aí vários familiares, amigos da Que se Annelise foda. não conseguiram assistir, não deu. Apesar dos padres Renz e Alt estarem sendo julgados, a igreja não ligou muito, gente. Eles pagaram pelo advogado e é isso. Eles não mostraram apoio público, nem o bispo lá que deu autorização, gente, o bispo sumiu, tá? E o juiz responsável pelo caso estava ridicularizando os padres desde o começo. Por exemplo, quando o padre Alt foi testemunhar, o juiz aproveitou para fazer uma piadinha assim: eu suponho que o senhor não é casado, né, padre? Tipo, olha, o que tem a ver, né? Tipo, isso não ajuda em nada, os padres super desconfortáveis, uma situação horrível. A promotoria chegou com vários depoimentos de especialistas para tentar negar a hipótese da possessão, mas nenhum deles tinha visto a Annelise, então eram opiniões baseadas na autópsia, né? Porque a autópsia dela parecia, né, de uma pessoa que não tinha nada. Então eles se baseavam nisso, nos depoimentos de testemunhas. A principal testemunha deles era um neurologista chamado professor Sattles, que se embananou todo lá no depoimento dele. Ele errou várias informações sobre quando e quais remédios a Annelise estava tomando quando teve convulsões. Errou a quantidade, errou data, enfim, o cara não sabia nada. E depois ele confirmou que a Annelise tinha epilepsia com toda certeza, mesmo, né, a gente sabendo que nenhum exame, nem pré, nem pós-morte conseguiu confirmar isso. Ele também disse que, na opinião de especialista dele, tinha evoluído para um caso de psicose, a epilepsia, e era por isso que ela estava vendo e ouvindo coisas. E ele ainda disse que esse quadro de psicose começou a ser formado na infância dela, porque os pais eram muito religiosos e muito severos, então ela teve um desenvolvimento mental conturbado. Mas assim, muito falando, tirando da onde, assim. E ele completou, dizendo que se ele tivesse tratado a Annelise, que ela ainda estaria viva, porque ele ia forçar ela a se alimentar, tratar ela com eletrochoque, mesmo que ela não quisesse. Ai, que horror. Assim, o que ele tá falando aqui não é sobre isso, mas assim, a real é que uma pessoa que não tá se alimentando não pode ficar em casa, né? Ah, não, claro, mas eu Tipo, digo uma assim, negligência que ele da se família achou também, né? bizarra. Tipo, se eu tivesse tratando Que ela, depois que morreu, todo mundo consegue... você não sabe o que ela passou, né? E para ajudar a defesa, o Peter, que era o amigo da Annelise, né, que seguiu quase todo o processo, testemunhou sobre o que ele tinha visto durante os exorcismos e também como estava a cabeça dela naqueles últimos anos. Quando ele conheceu ela já era maior de idade, né? Ele reforçou bem isso, que ela já podia tomar as próprias decisões. E que uma das coisas que ela mais tinha medo era ser internada no hospital psiquiátrico e ser taxada de maluca. E que ela não aguentava ficar trocando de médico para tentar achar alguém que ajudasse ela. E então, que a escolha de seguir o caminho religioso tinha sido totalmente dela. O padre Holdwick, aquele que tinha visto o demônio aparecer pela primeira vez, disse que conversou com os pais da Annelise e com ela sobre todo o processo de exorcismo, que explicou, mostrou informações sobre outros casos que tinham acontecido antes, né? Só que dos mais ou menos 1000 casos registrados até então, nenhum tinha acabado em morte.
Como prova, a defesa tocou as fitas que tinham sido gravadas durante os exorcismos, que mostraram como o comportamento da Annelise foi mudando ao longo dos meses. Mostraram também os resultados dos exames neurológicos, que não apresentavam nenhum sinal de epilepsia ou qualquer outra doença que fizesse ela ter convulsões. E aí, depois de 2 semanas de julgamento, os padres e os pais da Annelise foram considerados culpados de homicídio por negligência. Os padres foram condenados a pagar multas e eles foram condenados a um negócio meio diferente, que é assim, eles iam ter 3 anos como se fosse de condicional. Então eles tinham que ficar 3 anos obedecendo as regras, fazendo as coisas certinho. Passando por monitoramento, né? Isso. E se eles fizessem tudo bonitinho, show, eles ficam livres. Se acontecesse alguma coisa, aí eles ficariam presos por 6 meses para meio que, né, como punição. Os pais da Annelise não receberam nenhuma pena, porque, segundo a promotoria, a perda da própria filha já era punição o suficiente. Os advogados de defesa dos padres queriam apelar da sentença, né? Mas o padre Alt disse que não, porque aquilo era uma questão entre ele e Deus e os tribunais humanos não podiam julgá-lo. No final, a igreja pagou as multas e eles seguiram livres. Em 2005, a autora e antropologista Felicitas D. Goodman lançou o livro Possessão, que usa entrevistas, transcrições do julgamento e gravações do exorcismo para contar a história da Annelise. Aqui no Brasil ele foi lançado ano passado pela Dark Side e foi uma das nossas fontes para esse episódio. A Felicitas estudou linguística e antropologia em Ohio e se especializou em estados alterados de consciência, de qualquer estado de consciência diferente do normal, inclusive possessão demoníaca. O Exorcismo de Emily Rose, que foi lançado em 2005, é o filme mais famoso baseado nesse caso e é baseado no livro da Felicitas. Inclusive, uma das personagens no filme é baseada nela. Ele foi dirigido por Scott Derrickson, que é o mesmo diretor de A Entidade, de 2012, e do filme do Doutor Estranho, de 2016. A Emily Rose é interpretada pela Jennifer Carpenter, que quem viu Dexter conhece como a irmã dele na série. Ela Perfeita é ótima. Deborah. Na trama, ela tem 19 anos quando vai para a faculdade e é possuída quando tá lá. O filme se passa durante o julgamento do padre que realizou o exorcismo, e a gente vê o que acontece com ele em flashbacks enquanto eles contam a história nos depoimentos. E aí o filme é a mesma coisa que na história real, assim, a promotoria defende que, né, pode ser alguma epilepsia, alguma coisa assim, e a defesa insiste que o padre estava fazendo o que ela queria. Mas lógico que no filme tudo se passa muito mais rápido, né, a gente sabe que a Annelise aí foram 8 anos vivendo isso. E como é um filme para ser de terror, né, tem algumas coisas que eles adicionam que não aconteceram na história real. A advogada de defesa, algumas testemunhas do caso começam a ser assombradas durante o julgamento, até ter algumas experiências, tipo a da Emily, tipo acordar 3 da manhã toda noite, que é conhecido como a hora do demônio, né, que você fala lá no Caso Bizarro. O episódio do Caso Bizarro entra às 3 da manhã. Ah, é por causa disso? Uhum. Credo. Enfim, isso sabe por que é? Porque é o contrário de 3 da tarde, que foi a hora que Jesus foi crucificado. Enfim, a Emily só passa por uma sessão de exorcismo que acontece no Halloween. Mas além de O Exorcismo de Emily Rose, tem mais 2 filmes inspirados na história dela. Requiem é um filme alemão de 2006 e foca na história da Micaela durante os meses em que sofreu com a possessão. A atriz Sandra Hüller ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival Internacional de Berlim pelo papel dela como a Micaela. E hoje em dia ela está mais famosa ainda porque ela fez Anatomia de uma Queda, né? Que é um filme que bombou. Sim. Annelise The Exorcist Tapes foi lançado em 2011 e, diferente dos outros, os personagens têm os mesmos nomes do caso real e conta a história num estilo meio found footage, né? Que é aquelas imagens encontradas, tipo a Bruxa de Blair, Atividade Paranormal. Além do caso da Annelise, a gente tem outros casos de exorcismos que ficaram famosos por conta dos filmes. No ano passado, em 2023, foi lançado o filme O Exorcista do Papa. Que a gente citou semana passada. A gente citou, que foi baseado no livro do padre Gabriel Amorth, que se especializou no estudo de demônios e era o exorcista da Diocese de Roma.
Em maio de 2013, o padre disse que já tinha feito 160 mil sessões de exorcismos durante a carreira. 160 mil. Pra ficar claro, assim, não são 160 mil pessoas, são 160 mil sessões. Porque, né, tal qual a Annelise, não é Precisa de muitas. Uma única sessão e tal, pra poder acontecer. E desse número todo, ele disse que algumas sessões eram bem rápidas, demoravam alguns minutos, tinham sessões que demoravam horas. Ele escreveu mais de 30 livros contando a experiência dele e como funciona o processo do exorcismo. Mas ele sempre deixou claro que ele não saía fazendo, exorcismo em qualquer pessoa que pedia e tal. Ele sempre pedia pra pessoa consultar um médico primeiro, um psiquiatra, pra ver se realmente era uma questão, né, de possessão. E o mais famoso é o caso usado como base pro livro e o filme O Exorcista, que a gente citou semana passada, Sim. da década de 70, né? Que um menino que ficou conhecido como Roland Doe passou por uma série de exorcismos. A família dele via objetos mexendo, ouvia barulhos pela casa, né? O comportamento dele estava estranho. E aí eles, né, foram atrás de um padre, foram fazer exorcismo, né? Quase 50 pessoas testemunharam as diversas sessões de exorcismo, incluindo 9 padres. O Roland foi ficando cada vez mais agressivo durante as sessões, a força dele parecia ter aumentado, igual no caso da Annelise. E uma noite ele conseguiu quebrar a cabeceira da cama e usou a madeira para cortar o braço de um dos padres. Ele também não aguentava olhar para nenhum objeto sagrado e ele também falava com uma voz diferente da dele e tal. E felizmente o exorcismo aconteceu, rolou, né? Foi um grande sucesso e o menino seguiu uma vida normal depois disso. E assim, a gente sabe, nem todo mundo acredita que foi um caso de possessão. Várias investigações ao longo dos anos falam que ele tinha algum tipo de transtorno mental. A gente sabe, né, todas essas coisas que rondam quando tem casos assim. Mas assim como o caso da Annelise, não tem muito como provar nenhuma das versões. E a gente tá falando de casos que tem bastante testemunhas, né? Então, acaba deixando um pouco mais esquisita a coisa. Hoje, o túmulo da Annelise recebe visitantes todos os dias e é um destino de peregrinações religiosas. Os pais dela, o Joseph e a Anna, permanecem convictos que fizeram a coisa certa, porque viram os sinais divinos e seguiram a vontade da filha. Meu Deus, que essa menina passou. Ai! Que susto! Ai, desculpa. Ai, arrepia até meu cu. Ai, meu Deus, desculpa, Nath. Ai, que ódio. Amiga, você tá ouvindo a história, né? Amiga, o espírito não quer ir embora. Que susto. Que susto do caralho. Você também assustou? É que eu Você quase matou o som. Matheus. Eu olhei pra ele e tava com a mão no coração. Ai, que susto. É porque eu só entrei e senti você uma... falou, passou a menina. Eu achei que você tava zoando comigo. Aí eu fiquei... Não, eu falei, o que essa menina passou, tadinha, né? Eu tava falando isso. Entendi, tipo, porque passou a menina. Porque ela tava possuída e ela tava fazendo Eu falei, nada, eu TCC. só entrei. Fiquei... Nossa, é porque eu sentia a presença. Nossa, cara. E aí eu arrepiei até meu cu. Nossa. Ai, que susto, mano. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy.